Excelentíssimo senhor presidente da LEP, deputado Ademar Traiano, deputados, deputadas, ocupo pela primeira vez a tribuna dessa Casa Legislativa e aqui quero, com muito orgulho, inicialmente saudar a todos, mas de forma muito especial, agradecer ao deputado Anibele pelo convite e pela oportunidade de expor algumas palavras neste mês dedicado ao meio ambiente. Ressaltando a bela iniciativa legislativa, Lei 19.502, de 21 de maio de 2008, que instituiu o mês Junho Verde, dedicado à realização de ações de promoção e de preservação ambiental, conscientizando e incentivando a população sobre os cuidados com o meio ambiente. Importante ressaltar que até o século XX não havia necessidade de proteção para a natureza. O homem não perturbava o equilíbrio natural. O tema da proteção do meio ambiente ganha relevância na comunidade internacional após a década de 1960, devido às tragédias que ocorreram em vários lugares do planeta. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizado em Estocolmo, Suécia, em 1972, foi um marco na história ambiental mundial. Foi na Conferência de Estocolmo que os países perceberam a necessidade de se prevenir contra a degradação do meio ambiente, forçando os países a reconhecer um único meio ambiente. Conclui-se que a única maneira de se ter um regulamento racional, local, nacional, regional e internacional, seria unificar os vários meio ambientes num único sistema normativo, direito internacional, e a necessidade de cooperação entre os Estados como condição essencial para que atingisse a proteção ambiental. Também ficou evidente a oposição entre os países desenvolvidos, hoje industrializados, e países em desenvolvimento. Não admitiam a sua responsabilidade ambiental, em que pese os desequilíbrios tenham sido causados por eles nos séculos anteriores. Ante o processo de industrialização, principalmente na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Japão. Ainda queriam que os países em desenvolvimento, no caso o Brasil, a América Latina e a África, realizassem esforços de preservação em escala mundial. Foi nessa conferência que a Organização das Nações Unidas instituiu o Dia Mundial do Meio Ambiente, que passou a ser comemorado todo dia 5 de junho. O objetivo primordial dessa data é chamar a atenção sobre os problemas relacionados com o tema e a importância da conservação/preservação ambiental para as presentes e futuras gerações. Eu sempre falo aqui conservação/preservação, porque é importante entender que a própria Constituição trata o meio ambiente e bem de uso. E o conceito só de preservação pode nos levar ao entendimento de que isso é intocável. E não é nesse sentido. A gente tem que preservar alguns ambientes, cito aqui as áreas de preservação permanente, as matas ciliares, mas tem que fazer o uso racional, o uso adequado desse recurso, portanto, considerando inclusive a importância da atividade econômica do país. Nesse mesmo sentido, com a edição do Decreto Federal 86028, de 27 de maio de 1981, o governo brasileiro, considerando a importância do tema, instituiu a Semana Nacional do Meio Ambiente, que tem por finalidade apoiar a participação da comunidade nacional na preservação do patrimônio natural do país. Aqui, no estado do Paraná, a Lei Estadual 19.502, de maio de 2018, de autoria do deputado Anibele Neto, em harmonia com as demais legislações, amplia para um mês, denominado Junho Verde, como forma de promover a organização da sociedade em nosso estado, buscando a promoção da preservação e conservação do meio ambiente. Portanto, deputado Anibele, eu cumprimento mais uma vez pela iniciativa, pelo esforço, entendendo a importância do tema, ampliou essa discussão para todo o mês de junho. E essa iniciativa vem, evidentemente, de uma cidade do Brasil, no estado de São Paulo, Botucatu, que também instituiu lá o mês de Junho Verde. E é nesse sentido que eu vou aqui trabalhar um pouco a importância das cidades na preservação e conservação do meio ambiente. Nos termos do princípio 19 da Declaração de Estocolmo, esse é um dos princípios aprovados lá em 1972, é indispensável um esforço para a educação em questões ambientais, dirigido tanto às gerações jovens como aos adultos,
em que preste a devida atenção ao setor da população menos privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião pública bem informada. Por isso, a importância do mês inteiro de discussões ambientais. E de uma conduta dos indivíduos, das empresas e da coletividade, inspirado no sentido da sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente em toda a sua dimensão humana. Mas chegando ao Brasil, olha que interessante essas informações para fins de reflexão nesse mês de junho. Atualmente temos cerca de 200 milhões de habitantes, vivendo nas 5.570 cidades que formam o grande mosaico geopolítico nacional. Deputado Anibele, é na cidade onde nascemos, crescemos, estudamos, formamos famílias, nos relacionamos e trabalhamos. É o maior referencial geográfico que cada um carrega na sua célula de identidade. Também é nos municípios que sofremos o impacto, muitas vezes, da degradação ambiental, ou, ao contrário, somos beneficiados, inclusive, por bons programas e ações voltadas à preservação e à conservação da qualidade da vida e do meio ambiente, tanto na esfera privada, pelas empresas, como também pelo poder público. Todas essas inovações e mudanças importantes no campo ambiental começaram em alguma cidade e se difundiram para outras, evidenciando aqui a verdadeira célula de transformação e de garantia da sustentabilidade que é o município e está no município. No século passado, o Brasil sofreu o processo de industrialização da sua história, deixando de ser um país rural para erigir-se numa nação urbanizada, com grande parte da população vivendo nas grandes metrópoles e nas cidades médias, como aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atualmente, mais de 50% da população vive em centros urbanos, sendo que até 2050 espera-se que esse valor chegue a 66% da população, o que representa aproximadamente 6 bilhões de pessoas, segundo estimativas da ONU. Contudo, as áreas urbanas correspondem a apenas 2,4% da superfície terrestre do planeta, o que indica uma grande concentração de pessoas em pequenos pontos do território. Ademais, projeções recentes indicam que no ano de 2030 haverá aproximadamente 41 megacidades, com população maior do que 10 milhões de habitantes cada uma, o que levará a uma consequente pressão sobre os serviços ecossistêmicos prestados nessas regiões. O mesmo relatório indica ainda que o maior crescimento se dará nas médias cidades, o que reforça a importância de políticas públicas que possam garantir a provisão de serviços ecossistêmicos, tanto entre as megacidades como as cidades de médio porte. Além disso, ressalta-se, nesse contexto de crescimento urbano, a relevância dessas cidades do mundo, sendo que tais cidades carregam consigo um alto poder de mudança do cenário global, tornando-se corresponsáveis no combate aos grandes desafios ambientais da humanidade, principalmente por sua importância econômica. Deputado Anibele, se cada cidade cumprir as suas diretrizes de políticas socioambientais, conforme prevista na Constituição brasileira e no Estatuto da Cidade, e promover a educação dos cidadãos, teremos uma nação equilibrada, justa e solidária num futuro que não tarda. Por isso a importância do seu projeto. Muito depende das cidades, isto é, do resultado das forças políticas, econômicas e sociais, que se desenvolvem a partir desses núcleos urbanos. As iniciativas municipais são as que realmente mudam a história neste campo. Não obstante a importância da cooperação federativa, do apoio técnico e financeiro da União e dos Estados-membros. Não é difícil de entender essa lógica se pensarmos na dimensão continental do nosso território e dos diversos biomas de culturas e história. Se cada município fizer a sua parte, em particular, ou de forma consorciada, os problemas ambientais poderão ser melhor enfrentados e resolvidos paulatinamente. O município é, sem dúvida, o lugar onde a relação entre o povo e o governo é mais intensa, direta, cotidiana e permanente, onde as reivindicações sociais e ambientais e a pressão pelo atendimento das demandas e necessidades se tornam visíveis. Tornam-se acirradas, inclusive, as disputas eleitorais em torno dos interesses locais. Mas é também um espaço privilegiado para inovações, iniciativas e programas que podem fazer a diferença e se tornam um exemplo para as demais cidades, particularmente no campo da administração
política ambiental, que se desdobra em vários eixos, dentre os quais a educação ambiental. E o seu projeto trata exatamente disso, né, de difundir, de ampliar a discussão, principalmente no campo ambiental. Martinelli ressalta que, na década de 70, deflagrou-se a crise ambiental que apontava para a impossibilidade do crescimento indefinido e a escassez dos recursos naturais. A partir desse processo, instaurou-se uma nova relação entre o homem e a natureza, buscando por modelos que contemplam uma relação mais equilibrada dessas forças, onde o papel da natureza fosse colocado em destaque, não somente como fonte de recursos infinitos a proporcionar o desenvolvimento e o crescimento da sociedade. Desde a década de 70, as cidades têm sofrido as mais intensas transformações. A busca pela compreensão da diversidade dos aspectos do espaço urbano, relacionados às dimensões socioambientais, tornou-se uma preocupação cada vez mais presente para o planejamento e a gestão urbana. Mas, passado 46 anos da Conferência de Estocolmo, alguns problemas ambientais ainda necessitam desse esforço coletivo da sociedade, bem como de novas questões que emergem ainda sem solução. Temas como o crescimento populacional e a demanda por bens e serviços, degradação dos recursos hídricos de água doce em qualidade e quantidade, degradação dos recursos hídricos do mar junto à costa brasileira, desmatamento descontrolado, extinção de espécies, mudanças climáticas e, principalmente, a relação entre a pobreza e a degradação ambiental urbana. Mas também é necessário destacar os avanços ambientais que considero importantes, e por favor são exemplificativos e nunca taxativos, porque tem muitos. A aprovação do Código Florestal, em especial o Cadastro Ambiental Rural. Pela primeira vez, deputado Jonas, nós vamos ter aqui um espelho completo das nossas áreas com vegetação nativa. Nós vamos ter um espelho completo do que nós temos de área produzindo por nossa população. Então, uma bela iniciativa. A aprovação da Política Nacional de Mudança Climática, a aprovação de regularização fundiária urbana e rural. Estamos em 2018, ainda não enfrentamos esse tema tão importante do uso consolidado dos espaços urbanos, e rural também. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a economia circular, deputado Onibelli, que agora, recentemente, em revista especializada, vai gerar 4,3 milhões de empregos. Isso é importante entender, Outro ponto também que nós avançamos, a descentralização administrativa ambiental, prevista lá na Lei Complementar 140, onde os municípios assumem também a gestão ambiental. E, pasmem, em pesquisa recente, consumidores que preferem marcas que impactem positivamente a sociedade e o meio ambiente, que em países emergentes chega a 33% da população. Está vendo, deputado? Não basta dizer isso não pode, não devemos fazer, mas esse mês é dedicado, inclusive, como nós podemos fazer, como nós podemos usar o meio ambiente de forma equilibrada. Essa é a importância. Diante desse cenário, e eu encaminho para o fim, qual é o lugar do direito na proteção do ambiente? E aqui é uma casa legislativa, por isso finalizo com isso. Nas palavras da autora portuguesa, Maria da Glória Garcia, tento apresentar: a preservação e a conservação do meio ambiente é a responsabilidade de todos, cidadão e Estado. Está lá no artigo 225 da Constituição. E, para tanto, os deveres assumem diferentes modalidades. Veja que interessante. De um lado, os deveres de informar, e olha o teu projeto, deputado, como é importante. Os deveres de informar, recomendar, aconselhar, avisar, alertar, em razão dos conhecimentos disponíveis. De outro, deveres de negociação e mediação, em casos de conflitos de direito. De outro ainda, deveres de diversificar os instrumentos de proteção, adequando a multiplicidade das situações, de acordo com uma eficiência atual adaptativa. De outro também, deveres de acompanhamento dinâmico desses instrumentos, num permanente ajuste temporal às informações e aos conhecimentos. Finalmente, deveres de constante avaliação das consequências das medidas adotadas, desde logo em termos de eficiência. E quando preparava essa fala, eu pensava como eu queria encerrar isso. E eu queria, da forma mais breve, dizer: a proteção do ambiente, que em grande medida coincide com a proteção da continuidade da vida na Terra, indignidade, não se basta com os resultados obtidos por seu intermédio.
exige-lhes a incomodidade da reflexão sobre o que ainda não foi pensado. Por isso a importância do projeto e dessa lei que foi aprovada nessa casa. Mas é preciso destacar a necessidade de se buscar, deputado Jonas, a conciliação e o equilíbrio entre os diversos valores igualmente protegidos e relevantes previstos na Constituição. Por favor, 1 minuto para concluir. Relevantes previstos na Constituição. O exercício das atividades produtivas, o direito de propriedade e o crescimento econômico. Ou seja, cumprindo os preceitos constitucionais previstos no artigo 225 e no 170 da Ordem Econômica da Constituição, buscando de forma efetiva o desenvolvimento sustentável. Porque, segundo essa autora portuguesa, a complexidade e a natureza holística dos fenômenos ambientais, aliada às consequências, previsões e imprevisões da ação humana, exigem, deputado Anibeli, uma ação conjunta, congregada dos diversos atores, tecnicamente adequada, eticamente assente numa responsabilidade projetada no futuro, economicamente eficiente, politicamente legitimada e juridicamente realizada. Por fim, queria agradecer imensamente a oportunidade dessa casa de estar aqui hoje e agradecer em especial e cumprimentar mais uma vez o deputado Anibeli. Pois não, para concluir. Cumprimentar o deputado Anibeli por essa bela iniciativa. Meu muito obrigado. Caminhar, senhor presidente. Deputado Anibeli, por favor. Eu acredito que falo em nome de todos os deputados da nossa Assembleia Legislativa. Agradecer muito do doutor Alessandro Panassolo, sua esposa, a doutora Patrícia, juíza federal, que vieram aqui abrilhantar este início de Junho Verde, práticas em favor sempre do nosso meio ambiente. Dizer que semana passada estava agendado o início por ser a primeira sessão do mês, entretanto, em virtude da palestra dos petroleiros, o doutor Alessandro Panassolo cedeu o horário para poder falar hoje. Então, Vossa Excelência veio aqui, abrilhantou muito, demonstrou não só conhecimento, como amor pelo meio ambiente, por isso é uma honra muito grande ter convidado Vossa Excelência e vamos tocar e que a Assembleia, mais uma vez, possa protagonizar ações nesse sentido que façam com que as gerações futuras tenham orgulho do que estamos fazendo hoje. Muito obrigado.